Olá, alunos, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, estamos nos encontrando de novo hoje para a nossa aula de técnica de redação. Então, queridos, desta vez vocês precisam do caderno e de um lápis para ir acompanhando, anotando aquilo que a professora está explicando, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a percepção do tempo dentro da narrativa. A nossa última matéria de técnica foi mistério. Lembram lá? A gente trabalhou todas as características, como a gente faz, inclusive deixamos aí pela metade uma atividade dirigida. Vamos ver se a gente retoma na aula remota, tá bom? Bom, quando a gente fala de tempo, a gente está dentro da narrativa, quando as coisas acontecem. Todas as vezes que nos referimos ao tempo, a gente vai fazer a perguntinha, quando? Então, quando aconteceu? E este tempo ele está totalmente vinculado lá com o personagem e com o enredo. Por quê, professora? Ora, se eu tenho os elementos da narrativa, estes elementos eles precisam ter coerência entre eles. Um depende do outro para que eu consiga fazer a minha narrativa. Então, vamos ver lá qual é a definição de tempo. O tempo está relacionado com a época em que se passa os fatos de uma história. Então, meus caros, quando eu falo lá que está relacionado à época, então eu estou falando aqui do quando. Então, quando que isso aconteceu? De qual maneira isso aconteceu? Eu tive a percepção desse tempo a partir dos meus sentimentos, ou eu tive essa percepção do tempo por conta do relógio, das estrelas, né? Do calendário? Porque a gente pode se localizar, podemos nos localizar por conta de calendário, dia, hora, meses, não é? A gente tem a ideia de quantos anos nós temos porque a gente segue a questão do tempo da hora, não é? As horas passam, então tem 24 horas, aí é um outro dia e assim por diante. Então esta é a noção de tempo que nós temos. E essa noção de tempo, ela pode estar no nosso texto? Sim. Mas e as outras noções? A noção daquilo que eu tenho de algo que aconteceu comigo. Então, vamos lá. Então, grafou aí que tempo é a pergunta do quando, né? Eu vou perguntar para quando isso aconteceu. Bom, então, meus caros, nós temos, olha lá, os fatos de uma narração apresentam relações com o tempo em diferentes níveis. Este nível pode estar vinculado ao tempo cronológico, olha lá, ao tempo psicológico e ao flashback, que também é uma técnica que resgata algo lá do seu passado. Ali eu tive um momento de pausa no meu tempo presente e fui para o meu tempo passado. Olha que interessante. Então, o nosso primeiro momento aqui de explicação vai ser do tempo cronológico. Lembra, né, quando você compra um relógio? Os primeiros relógios que você compra um relógio cronológico, né? Então, ali aquele relógio, ele vai dar para você exatamente as horas. Hora do tempo, então você vai falar assim, nossa, está na hora de eu acordar, está na hora de eu almoçar, está na hora de eu ir embora do trabalho, está na hora de eu ir embora da escola. Então, a gente tem essa ideia por conta dessa hora, tá? Então, é o tempo que transcorre na ordem natural. É natural das 5 horas da manhã eu ter que levantar, é natural quando der meio-dia, é o horário que eu sei que eu tenho que sair para ir almoçar, é natural que às 17, 18 e 20 é o horário que eu tenho que ir embora. Percebe? Então, todos os fatos vai acontecer, todas as ações vão acontecer dentro destas horas. Então, entre o horário que eu voltei do almoço até o horário de eu ir embora, foi natural tudo que eu fiz neste período, tudo bem? Eu tive a percepção normal desse tempo. Então, ele vai do início para o final, tudo bem? Ele começa e termina dentro da sequência lógica. Quais são as características disso, professora? Pode ser medida em horas, meses, anos e séculos. Então, eu posso falar há muito tempo, ou eu posso falar décadas atrás, ou eu posso falar ontem, ou eu posso falar o mês passado, tá bom? Ele é
organizado. Por que ele é organizado? Porque eu não posso passar o mês de maio na frente do mês de abril. Oh, é isso mesmo, posso? Não posso. Então ele segue uma organização desse tempo, tá? A gente sabe que agora que não está em horário de verão, né, que não tem mais, quando dá 17 horas, começa a escurecer. A partir das 18 horas nós temos o quê? A noite. Então percebam que é um sistema organizado. Ele segue uma ordem linear. Linear é quando eu conto exatamente da forma que aconteceram os fatos. Eu não volto, eu também não resgato lembranças e eu também não dou uma longevidade àquilo que eu estou narrando dos personagens. Tudo bem? Ficou claro? Então, cronológico, linear, organizado e tem relação com as horas, os meses, o calendário, tá? Aí a gente tem o tempo psicológico. Pensa lá. Se é psicológico, tem a ver com porque tá aqui na minha cabeça, tem a ver com as minhas emoções, tem a ver com as minhas percepções. Vamos ler aqui. Vamos ler. Transcorre numa ordem determinada pela vontade, memória ou pela imaginação do narrador ou personagem. Então, este narrador, sendo ele de terceira pessoa, sendo ele um narrador personagem, é ele que vai dominar este tempo. Vamos ver as características, então? Olha lá. Acontecimentos fora da ordem natural. É individual. Porque se é psicológico e depende da minha vontade, das minhas sensações, é individual, é meu. E dos meus sentimentos, olha lá. E tem um tempo indeterminado. Vamos pensar aqui numa situação para a gente conseguir elucidar a questão do tempo cronológico e do tempo psicológico. Opa, aqui que eu quero. Ó, imaginem assim. Eu vou achar aqui uma caneta. Imagine uma cena de um homem. Aliás, vamos pensar aqui num homem. Vamos lá. Um homem. Vamos lá, um homem. Eu tenho este homem aqui. Este homem, ele está olhando para a lua. Olha lá a lua. Não é a lua que me traiu. Ele está contemplando a lua. De repente, nessa rua de cá, está vindo, olha lá, uma menina. Bonita, de cabelos longos, toda feliz. Olha lá a menina. De repente, olha lá, agora eu vou falar do tempo cronológico, tá? Cronológico. Então a gente tem essa situação. O homem olhando para a lua e a menina vindo, caminhando em direção dele. Haroldo estava olhando para a lua, tentando se inspirar para terminar de escrever o seu livro. De repente, ele olha para o lado e vê uma bela moça vindo em sua direção. Neste momento, ele percebe que algo está diferente em sua espinha. Ele sente aquele gelinho, mas ela simplesmente passa por ele, olha, dá um sorriso e segue o seu caminho. Olha lá, eu contei exatamente o que aconteceu. Não teve uma extensão desses sentimentos, tudo bem? Embora eu tenha falado aqui neste momento que ele olhou para ela, sentiu um friozinho, olha lá, mas ela olhou, deu um sorriso e foi embora. Então aqui, qual foi o início? O momento que ele visualizou. Ele sentiu muito rapidamente, enquanto ele estava sentindo e pensando, ela estava se aproximando. Ela se aproximou, olhou, sorriu, mas foi embora. Tudo bem? Então, tudo aconteceu de forma natural. O tempo que ele olhou, percebeu ela vindo, no momento que ela estava se aproximando, ele foi sentindo as coisas, mas aí ela olhou para ele nesse mesmo momento, deu um sorriso e continuou. Olha que desilusão, quase que ela não me traiu mesmo, né? Então aqui eu tenho um tempo cronológico, aconteceu na ordem natural dos fatos. Tudo bem, queridos? Tá, acho que não estou indo rápido, né? Então a gente vai pensar numa outra situação. Agora a gente vai pensar lá no tempo psicológico. Quando a gente tem uma narrativa que está sendo passada através de um filme, de um teatro, enfim,
que ele tem ali o envolvimento desses atores, desses personagens, você consegue visualizar toda essa emoção. Agora, na narrativa, para que a gente consiga perceber que tem um tempo psicológico, eu vou ter que usar do quê? Adjetivos. Anotem aí então, hein? Tempo psicológico, eu vou usar adjetivos porque eu vou detalhar todas as minhas emoções, tá? Então, vamos lá. Anotou adjetivo, né? No tempo psicológico. Então, a gente agora vai no tempo psicológico. Haroldo estava contemplando a lua para que pudesse ter inspiração para terminar seu livro. Em dado momento, ele olhou para frente e percebeu uma menina vindo até ele. Esta menina brilhava mais do que a lua e o inspirou muito mais. O inspirou naquele momento a ter uma paixão, a largar a sua vida medíocre, a largar a sua vida cheia de rotina, abandonar tudo e viver loucamente com aquela menina de cabelos encaracolados, pretos e longos. Ela, por sua vez, enquanto caminhava, percebeu Haroldo e também o olhou. Eles ficaram cruzando o olhar até que ela se aproximou, olhou para ele e disse boa noite. Tarará, tarará, tarará. Vamos prestar atenção que nesse momento que ela caminhou até ele, ele teve muitas emoções. A gente acha que tudo isso, olha lá, para eu visualizar uma pessoa, então significa que essa pessoa não está longe de mim. Tudo que eu descrevi com detalhe aqui, as coisas que ele sentiu, até ela também a observar, ela o observar, e eles encontrarem-se no olhar, é muito rápido, porque eles estão próximos. Mas a forma que eu detalhei alongou este tempo, deu a ideia de que um tempo foi muito maior do que de fato aconteceu. Então, meus queridos, este detalhamento das emoções e que traz esse tempo é um registro de tempo psicológico, recheado de detalhamento e adjetivos. Olha lá. Ó, às vezes você tá na aula lá da professora Érica, aí o sinal bate, aí você olha pra mim e fala assim: nossa, professora, a aula passou tão depressa. Assim como pode acontecer de você estar lá fazendo atividade e ficar toda hora pro relógio. Nossa, gente, essa aula não passa. Nossa, que coisa maçante, não passa. Esta ideia que você tem não está relacionada ao tempo cronológico. Esta emoção que você sente do tempo, dele passar muito depressa, dele passar muito devagar, ela está associada também ao tempo psicológico. Por quê? É a partir dos meus sentimentos e das impressões que eu tenho. Tudo bem? Então, este tempo ele é interno. É o tempo que eu sinto. Eu sinto que passou muito depressa ou eu sinto que passou muito devagar. Esta é a percepção do tempo quando a gente fala de tempo psicológico. Claro? Espero que sim. Então, a gente vai vir aqui agora para a técnica flashback. Técnica essa que é muito comum nos filmes, muito comum nas novelas, muito comum nos textos que a gente lê na escola, né? Então, professora, o que de fato é? Então, vamos entender. Lembrando que na nossa aula remota a gente vai produzir de modo dirigido, e aí todas as dúvidas dessa aula serão tiradas lá. Bom, técnica flashback é um recurso narrativo que consiste em voltar no tempo. Olha lá a relação. Quais são as características disso, então, professora? Interrompe a narração e lembra de um fato do passado. Fatos relevantes que o ajudam a explicar o presente. Então, eu tenho a minha narrativa. Olha lá. Vamos aqui pro... Esse aqui escuro de novo. Ele tá falando aqui que flashback nada mais é do que pausa. É uma pausa que me leva para o passado. Este passado é resgatado através de uma lembrança. Anotem isso aí no caderno de vocês. Ó, este passado, ele tem relação com uma lembrança. Por que que ele explica? Então,
supondo, Júlio, a gente já tem uma sequência aqui atrás, né? Vamos imaginar isso. Júlio, um homem que deixou de amar. Que deixou de amar. Encontra em um de seus livros, uma carta. Daquela que foi sua única paixão. Neste momento aqui da narrativa, ele volta, ele teve o quê? Um objeto, uma carta, né? Que poderia ser uma foto, poderia ser uma flor amassada dentro desse livro. O que ele faz? Ele olha para aquilo e ele lembra da única mulher que ele amou. Lá na memória dele vai vir um momento dela e você vai descrever este momento. Percebam? Depois ele vai voltar e vai fechar o livro. Aqui teve técnica flashback, porque sempre um objeto, uma cena, um momento vai fazer com que ele lembre de algo que foi importante na vida dele. O que a gente pode ter aqui ainda para explicar por que Júlio deixou de amar? A gente pode ter um momento a qual ele viu ela o traindo. A gente pode ter um momento a qual ela se acidentou, talvez ela tenha morrido, e isso fez com que ele se fechasse. Percebam, queridos? Então, cronológico é o que está no relógio, meses, calendário, segue uma ordem. Psicológico é interno, é a minha percepção daquilo que eu senti no momento. Pode ser longo ou pode ser curto. Eu vou escrever isso no meu texto de modo detalhado. Flashback, eu me lidou com uma situação, paro aquele momento presente da narrativa e volto para o passado, trago isso que eu lembrei e depois eu volto de novo. Eu volto como? Ele voltou fechando o livro. E a gente vai ver outras formas também na nossa aula remota. Eu espero que tenham gostado, tenham entendido e até a próxima aula. Um beijo!